Calcular o imposto de renda a ser recolhido das operações de renda variável nem sempre é uma tarefa fácil para os investidores. Tem que se sentem seguro para fazer as operações e para gerar o documento de arrecadação de receitas federais, o conhecido DARF. Nesse segundo episódio dessa série de vídeos da CM Capital, para te ajudar a declarar os seus investimentos, nós vamos falar sobre o Revar, uma nova ferramenta desenvolvida a partir de uma parceria da B3 com a Receita Federal para auxiliar os investidores nesses cálculos. Vamos conhecê-la? Para nos ajudar a entender melhor o funcionamento do Revar, eu estou com Jonathan Lousado, coordenador de relacionamento pessoa física da B3. Jonathan, obrigada pela sua contribuição, por nos ajudar aqui a entender um pouco melhor dessa nova ferramenta. Oi, Fabi, tudo bem? Eu agradeço o convite aqui de estar com vocês hoje para apresentar mais essa nova solução da Receita Federal em parceria com a B3. Bom, Jonathan, a gente pode dizer que agora os investidores têm mais uma ferramenta para auxiliar nesses cálculos de imposto de renda, até mesmo, para colaborar para a geração do DARF. E também eu queria entender um pouco melhor o que motivou essa parceria para o desenvolvimento dessa ferramenta. Hoje o investidor ele tem mais essa nova solução, esse novo serviço da Receita Federal em parceria com a B3. A gente sabe que é uma grande dor do investidor, né? A gente com o B3 ali dentro da área do investidor, a gente costuma fazer muitas pesquisas. E o imposto de renda, né, essa apuração ali do ganho de capital, ela é a maior dor, né, uma das maiores dores que a gente tem hoje aqui. E essa solução, essa calculadora, ela chega nesse momento para conseguir ali auxiliar o investidor, né? Então a gente sabe que muitas pessoas não investem na bolsa com receio de cair numa malha fina, algum tipo de receio também de não saber calcular essa apuração, né, do ganho de capital ali. E essa solução ela veio para facilitar isso, tá? Então é uma solução automática e vai apoiar o investidor ali no seu dia a dia, nos investimentos. E de forma geral, o que é o Revar, então? O Revar ela é a calculadora da Receita Federal, tá? Nesse primeiro momento, o Revar o escopo dele de produtos, né, ele vai atuar ali no mercado à vista, tá? Então são investidores que possuem ações, BDRs, fundos imobiliários, ETFs e mesmo outros fundos listados, tá? Então todo investidor que possui esse tipo de ativo, ele já pode utilizar a ferramenta, tá? Então ela já é uma solução que está disponível para todos esses investidores. Eventualmente, se o investidor operar algum outro tipo de ativo, por exemplo, algum contrato de derivativo, algum futuro, alguma opção, ou mesmo tiver um empréstimo de ativos, a solução ela vai avisar que ele tem um produto ali que não está dentro do rol, ali dentro do escopo de produtos suportados, e ele terá que fazer o cálculo de uma outra maneira, tá? Então a ideia é que nesse primeiro momento, nessa primeira fase, o investidor no mercado à vista ele já consiga utilizar a solução. No segundo momento, os demais investidores terão a sua solução completa. E para fazer acesso para essa ferramenta, existe alguma condição específica? Boa pergunta. Para ele conseguir utilizar a solução, ele precisa ser um investidor residente no Brasil, um investidor pessoa física. Então isso é muito importante também. Um investidor, pessoa jurídica, ele não consegue utilizar a solução, então tem que ser uma pessoa física. Ela tem que ter, nessa primeira versão, na carteira dela, tem que ter os produtos que estão dentro da lista, os produtos contemplados do mercado à vista. E se ele tiver um outro produto, ele não vai conseguir utilizar a solução. E para esse primeiro acesso, tem alguma recomendação? Geralmente, quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, sempre tem aquele alerta de fazer a separação dos documentos, né, no momento prévio ali, alguns meses antes, para não ter problema, até para facilitar o processo de declaração do documento. Então, tem alguma recomendação para esse uso da ferramenta, assim, antes desse uso, que é interessante ter em mãos? Para o investidor conseguir utilizar o Revar, né, para ele conseguir utilizar a calculadora, caso ele já tenha posição, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, o investidor ele tem uma posição em ações, uma posição ali em ETFs, ele fez o consentimento na área do investidor e ele parte lá para o ECAC, né? Então, para ele conseguir utilizar a solução, ele tem que ter o custo médio desses ativos que ele possui na carteira, tá? Então, é muito importante ele ter o custo médio de cada um dos seus ativos, que essa é uma condição que a calculadora exige para iniciar os cálculos. E, além disso, ele precisa também ter anotado, eventualmente, um prejuízo acumulado, tá? Então, se eu tenho um investidor que ele tem algum histórico de investimentos, ele tem ali um prejuízo que ele pode abater, é importante também ele ter essa informação e para inserir na calculadora para ele conseguir ter esse benefício fiscal futuramente, tá? Se o investidor não tiver nenhum prejuízo acumulado, né, ele precisa preencher zero, tá? Mas é uma condição que ele preencha essa informação lá dentro.
Então, esse uso dessa calculadora, de repente, não é necessariamente porque a pessoa tem seus investimentos ali, que precisa também fazer esses cálculos. De repente, quem fez movimentação de venda de ativos e tem que estar dentro dos critérios para fazer o recolhimento do imposto, é claro, a depender também do ativo que ela tem em carteira. O investidor ele acaba dando importância, né, para fazer esse acompanhamento do custo médio dele somente no momento de uma venda. Então, por exemplo, o investidor faz uma venda ali acima de 20 mil, ele faz alguma operação de day trade. Mas não, o Revar ele funciona como um ajuste, né, mensal do seu custo médio, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. O investidor ele fez uma compra de um ativo e esse ativo sofreu um evento de grupamento, um evento de desdobro, né? Então ele tem a quantidade ali da sua carteira alterada. Esse tipo de evento ele altera o custo médio. Então o próprio Revar ele já faz esse cálculo automático. Então o investidor não precisa mais se preocupar em alterar o custo médio dele quando tiver um evento corporativo, tá? Então a calculadora ela funciona para todo tipo de investidor, não necessariamente o investidor que tem ali uma obrigação, um pagamento de uma DARF, tá? De um DARF. E nada melhor do que a gente entender na prática o funcionamento dessa ferramenta. Então o Jonathan vai ensinar a gente aqui o passo a passo do uso da Revar. Bom, Jonathan, para quem nunca acessou essa ferramenta, qual que é o primeiro passo? O que o investidor deve fazer logo de cara? Certo. O primeiro passo para o investidor é acessar a área do investidor da B3. Tá? Então esse é o passo mais importante, é o principal passo aqui que a gente tem no início da utilização da ferramenta. Aqui eu estou na área do investidor, então aqui é a tela inicial do portal. Tá? Então todo investidor que tem investimento em bolsa, ele tem acesso a essa solução. Tá? Então ele já ganha esse direito aqui. Para o investidor acessar o Revar dentro da área do investidor, ele vem nesse menu lateral, então ele clica em serviços e depois em calculadora de R. Nesse caso aqui, que é o meu caso, eu já realizei o vínculo. Tá? Então a minha calculadora, a conta B3, ela já está vinculada ali com a calculadora Revar. Um investidor que está acessando esse menu pela primeira vez e ele deseja realizar a vinculação, esse botão aqui ele será diferente, tá? Então ele estará com um texto de realizar o vínculo, tá? Dar o consentimento aqui da calculadora. Nessa primeira fase, o Revar ele suporta apenas os produtos do mercado à vista, tá? Então ações, BDRs e ETFs, por exemplo. Eventualmente, o investidor que possui em sua carteira contrato de empréstimo de ativos, ele possui algum futuro ou algum outro derivativo, ele vai conseguir clicar nesse botão de vínculo, só que ele vai receber um pop-up informando que ele possui produtos que estão fora do escopo do Revar nessa primeira fase. Eventualmente, se no futuro ele não tiver mais esse tipo de produto na carteira e voltar aqui, ele pode clicar nesse botão e conseguir realizar o vínculo. Então, o que a gente construiu aqui é para impedir que o investidor que possui um produto que não seja suportado consiga realizar o vínculo, tá? Então a gente acaba barrando esse primeiro momento. Uma informação muito importante. Quando você realizar o vínculo aqui, você já autorizou o compartilhamento de dados lá com a Receita Federal. Só que a calculadora ela passa a funcionar apenas no 10º dia do mês seguinte ao mês de autorização. Um exemplo aqui, se o investidor autorizou a calculadora ao longo do mês de janeiro, ele deverá entrar no 10º dia de fevereiro, lá no site da Receita Federal, para preencher todas as informações de custo médio e eventuais prejuízos, que é o que eu vou mostrar logo em seguida. Legal, vamos então para o próximo passo. Então, o investidor ele clica aqui, ele vem para o site do Revar dentro lá do ECAC, tá? Que é a ferramenta da Receita Federal. O investidor, no seu primeiro acesso, ele vai cair nessa página aqui de posição inicial. Então, o que eu tenho aqui? O investidor ele precisa informar, eventualmente, se ele possui algum prejuízo acumulado. Tá? Então, ele já divide aqui todas as opções, né? O prejuízo geral, prejuízo de fundos, né? E FIAGRO, e eventualmente se ele já pagou algum imposto aqui ao longo do ano. Então, ele pode clicar aqui em editar e informar devidamente aqui todos os valores. Aqui é muito importante, mesmo que o investidor não tenha, ele precisa informar 0 aqui, tá? Senão ele não vai conseguir concluir nessa etapa. Nessa segunda página, eu tenho a custódia. Então aqui, a calculadora, ela já puxa as informações diretamente da B3. Então nesse exemplo aqui, se o investidor ele tem 3 ativos na carteira dele, já traz a quantidade aqui. Eventualmente, se o investidor fez alguma compra no final do mês,
Por exemplo, o investidor fez uma compra ali no dia 31 de janeiro. Essa compra ela foi feita no mês de janeiro e ela deveria entrar aqui no custo médio de janeiro, só que ela vai ser liquidada ao longo do mês de fevereiro. Então a própria calculadora já tem essa inteligência de trazer essa quantidade provisionada aqui e ela deve ser considerada no custo médio unitário que o investidor vem informar, tá? É uma operação que foi realizada no mês de janeiro, tá? Então a gente acaba já tendo essa inteligência de facilitar essas informações do investidor. Então o investidor ele precisa informar o custo médio dele aqui e concluir. Então é obrigatório colocar o custo médio, em nenhum momento a ferramenta vai trazer esse valor. Exato. Indicado. Um ponto, Fabi, deixa eu até retornar aqui. O investidor que possui alguma custódia, ele obrigatoriamente precisa informar o custo médio, tá? Senão ele não consegue sair dessa tela aqui. Se ele informar 0, ele também não vai conseguir sair. E é o custo médio ali no momento que ele acessou a ferramenta, né? Então, por exemplo, se ele acessou numa data 15 de janeiro, ele vai pôr o custo médio ali de 15 de janeiro. O custo médio aqui, ele faz referência ao último dia do mês da autorização dele, tá? Tá. Então, se o investidor ele fez a autorização no mês de janeiro, ele vai acessar o ECAC no dia 10 de fevereiro e ele vai informar o custo médio dele do dia 31 de janeiro, que é o último dia do mês, tá? Certo. Porque o Revar ele vai passar a fazer o cálculo, a apuração ali eventualmente de ganho de capital a partir do mês de fevereiro do investidor. Então ele precisa do custo médio do último dia de janeiro. E uma vez colocado esse custo médio, não precisa mais colocar nos próximos meses, enfim. A gente está mostrando aqui as operações que eu tenho em bolsa. Tá. Eventualmente o investidor ele pode ter recebido uma herança, tá? Ele pode trazer algum ativo que está no livro. Então nessas situações que eu tenho alguma operação realizada fora aqui do ambiente de bolsa, o investidor precisa sim entrar aqui e alterar o custo médio dele. Então se ele recebeu uma herança, aqueles ativos possuem um custo médio diferente e nessa situação ele precisa aqui informar. Um investidor no seu dia a dia que realiza compras e vendas, ele terá uma solução aqui praticamente automática. Que é um investidor normal que faz compra e vende. O investidor que tem um caso excepcional, ele precisa aqui informar. E uma vez colocada, a calculadora dos próximos meses em diante é responsável. Isso. Numa situação que ele recebeu uma herança, ele surge uma pendência aqui de informar o custo médio desses ativos. A partir do momento que ele imputa o custo médio, a calculadora funcionará automaticamente a partir daquele momento. Se o investidor quiser, de repente, editar esse custo médio, digitou alguma coisa errada, em que momento ele consegue fazer esse ajuste? Ele consegue fazer esse ajuste a qualquer momento. Tá? Mas é muito importante, caso o investidor ele venha fazer algum tipo de alteração, que ele guarde os documentos, indicando ali o motivo dessa alteração. Eventualmente, a Receita Federal ela pode no futuro pedir o documento e entender qual que foi o motivo dessa alteração, tá? Mas a alteração é livre, ele pode alterar a qualquer momento. Então o custo médio é uma responsabilidade do investidor, a calculadora vai trabalhar em cima desses valores colocados pelo investidor. O custo médio é uma das informações se não a informação mais importante que eu tenho aqui dentro. Se o investidor informar um custo médio incorreto, toda a apuração dele vai ser com base nesse custo. Tá, então é muito importante o investidor prestar atenção nessa informação e colocar o custo médio correto aqui na solução. Certo, então dessa tela, o próximo passo qual que seria para o investidor? Ok, aí o investidor ele entra nesse dash, tá? Esse dash é a forma como ele vai fazer seu acompanhamento mensal aqui de todos eventualmente uma DARF que foi gerada, tá? E das suas operações. Nesse cenário aqui, estão todos como não calculado, tá? Mas a partir do momento que o investidor insere o custo médio dele e a solução ela passa a funcionar, o Revar ele passa a funcionar, teremos a mudança de status aqui. Tá? Então, o status calculado, o status com uma DARF pendente de pagamento. Então, o investidor ele consegue, nessa tela de início, nesse dashboard, ter uma visão geral ali de como que está mês a mês o seu acompanhamento, as suas operações, né? O acompanhamento ali de suas operações. Eventualmente, alguma pendência, por exemplo, uma herança, ele acaba aparecendo aqui para o investidor. Tá? Então, é muito importante o investidor acompanhar esse menu e verificar se não tem nenhuma pendência que está impedindo a apuração do cálculo dele. Tá? Inclusive, vai impedir a geração da DARF, tá? Do DARF, eventualmente. Aqui embaixo, o investidor ele encontra os eventos pendentes para edição também. Então, se tiver alguma pendência aqui, ele consegue encontrar nessa página. Aqui ele tem todo o estoque. Aqui ele consegue acompanhar o estoque dele. Aqui é a página de estoque. Eventualmente, algum ajuste também que ele fez, ele consegue acompanhar por aqui. E aqui embaixo, eu tenho todo o extrato de operações e resultados. Então, o investidor ele consegue acompanhar aqui o que ele comprou, o que ele vendeu e
ver todo o histórico dele, ativo por ativo. E voltando naquela tela que a gente estava do custo médio, por exemplo, se o investidor colocou um custo médio, aí aqui nesse dashboard vai aparecer isso. Colocou o custo médio, de repente cometeu um equívoco, aí ele faz uma nova atualização e vai em editar, correto? Aí automaticamente aquele dashboard é atualizado com esse custo médio. O que eu tenho aqui vamos pegar um exemplo, né? O investidor ele entrou, ele deu o consentimento dele em dezembro, no 10º dia de janeiro ele fez a inclusão, né, do custo médio dele, e ele percebeu que em março ele colocou um custo médio incorreto. Tá, em janeiro e fevereiro ele já pagou, já são DARFs pagas. Então, a alteração do custo médio que ele fizer ali vai impactar dali para frente as novas operações que ele realizar. Que o que já foi pago não tem mais o que fazer. No momento que ele formar o custo médio, ele formar o custo médio correto, que a solução passará a funcionar a partir daquele momento com aquela informação. Tá? Se no futuro ele identificou que o custo médio foi incorreto, ele consegue alterar, porém, os DARFs gerados no passado já foram pagas e já foram computadas ali. Tá certo. E aí nesse dashboard ele consegue ter acesso então ao DARF automaticamente? Ele aparece pronto? Exato, ele tem a opção aqui de gerar um relatório e fazer a impressão do DARF. Tá? Ele já consegue gerar aqui e tem uma facilidade também que o DARF tem um QR Code, então ele já consegue pagar diretamente por essa tela através de Pix. Uma dica importante, tá aí um ponto de atenção aqui, quando o investidor ele clica no card, ele tem acesso ali como se fosse uma memória de cálculo de tudo que foi considerado ali na apuração dele. Então ele consegue inclusive ver mercado ao que foi considerado na apuração. Eventualmente, se o investidor ele teve lucro, tá? Então ele tem um imposto a pagar e esse imposto ele é menor do que R$10, o próprio sistema aqui tem a inteligência de utilizar esse valor no mês seguinte. Então, eventualmente, o investidor ele tem no mês de janeiro R$9, no mês de fevereiro ele tem R$2, no mês de fevereiro ele tem uma geração de uma DARF com um valor completo referente ao mês de janeiro e ao mês de fevereiro. Então, isso é muito importante também. E o próprio sistema, aqui no card, ele já dá essa mensagem de que ele tem uma DARF com valor inferior a R$10. Certo. Tá? E o recomendável para o investidor com qual periodicidade acessar essa ferramenta, essa calculadora? O que é o ideal? Se tem um período do mês que é o mais adequado para a calculadora fazer? Idealmente, o investidor acessar mensalmente e todo dia 10. Tá, então esse é o ideal aqui para o acompanhamento de todas as operações. Por que isso? A Receita Federal ela aguarda até o 10º dia para, eventualmente, ela pode receber algum tipo de ajuste e no 10º dia do mês eu tenho ali a posição fechada com todos os custos do investidor referente ao mês anterior. Então, pegando o exemplo aqui, o investidor que deu autorização no mês de dezembro, ele entrou no ECAC no dia 10 de janeiro, informou a posição dele referente ao dia 31 de dezembro, aqui é a última posição ali que ele tem no ano, com o custo médio dele também dos ativos. No 10º dia de fevereiro, ele vai ter toda a posição dele, todo o relatório dele completo referente ao mês de janeiro. Então, se ele tiver um DARF para pagar, já vai aparecer essa informação aqui. E qualquer ativo novo que ele tiver aí no portfólio, ele também já coloca o custo médio ali, entra nele. O que acontece aqui? Em primeiro momento, a calculadora ela traz a foto ali da posição inicial do investidor, que ele já capturou aqui. E se ao longo do mês o investidor ele fez a aquisição de um novo ativo, esse ativo já entra automaticamente na calculadora. Então ele não precisa inserir o custo médio desse novo ativo. Se eu tenho um investidor que não tem posição ainda, mas ele já tem uma conta na corretora, ele já pode autorizar o revar. Iniciar a compra de ativos, a calculadora já vai funcionar automaticamente para ele. A ferramenta ela é muito importante também para os investidores que já tem uma conta aberta em uma corretora, mas não tem nenhuma posição. Por quê? A partir do momento que o investidor dá a autorização, ele já autoriza o compartilhamento de informações com a Receita Federal e se ao longo do mês ele fizer a compra de um ativo, esse ativo já entra automaticamente na calculadora com seu custo médio já calculado. Ele já pode entrar aqui dentro, já dá autorização e a calculadora já começa para ele 100% funcional. Um outro cenário aqui muito importante é que o Revar ele funciona como um agregador de todas as operações que o investidor faz em todas as suas corretoras. Eventualmente o investidor ele tem conta em mais de uma corretora, ele opera em 2 corretoras, a calculadora ela já faz aqui todo esse agregamento de informações e gera um DARF único para o investidor. Bom, e depois de todo esse passo a passo, para a gente entender um pouco melhor do funcionamento da Revar, Jonathan, eu queria entender se essa ferramenta já tem perspectivas de ter uma ligação com o próprio programa da Receita Federal de Declaração do Imposto de Renda, ou se já existe essa ligação e o que é esperado
futuramente? O Revar ele foi disponibilizado para todos os investidores em dezembro do ano passado. Qual que foi a ideia de disponibilizar em dezembro? O investidor que já fizesse a autorização naquele mês, ele já poderia passar a utilizar a calculadora em janeiro de 2025. Então ele já teria o ano inteiro completo, com todas as validações sendo realizadas dentro da calculadora. O que a gente imagina? Imagina que sim, tá? Então tem uma perspectiva de ter uma integração com a declaração de ajuste anual. Então quando o investidor já entrar no próximo ano, no ano de 2026, né? Para fazer a declaração de ajuste referente ao ano de 2025, a gente imagina que sim, ele já puxe todas as informações referentes ao ano de 2025 por conta dessa integração com a calculadora. Tá, então a expectativa é que a gente tenha ali junto com o time da Receita Federal. E tem perspectivas também de ampliação dessa ferramenta para o investidor, né? Que você trouxe aqui, quais são os critérios, pelo menos nessa fase inicial de uso da ferramenta, tem perspectivas? Sim, temos sim. O Revar ele foi lançado nesse primeiro momento para os investidores com ativos do mercado à vista, que é grande parte dos investidores que nós temos hoje. E a ideia já foi entregar valor. A evolução da calculadora, ela vai permitir que investidores com derivativos, tá? Então ele tem um contrato futuro, tem alguma opção também na carteira, e o mercado de empréstimo de ativos. Então a gente entende que ao longo desse ano, a gente não tem uma data certa ainda, mas a gente imagina que ao longo desse ano, pelo menos um desses dois mercados já estarão disponíveis ali dentro, tá? E quais dicas gerais que você deixa, então, para quem vai acessar a ferramenta Revar? Utilize a ferramenta, tá? Acho que essa é a principal dica que eu posso dar. Ela veio para ajudar o investidor, para facilitar o investidor no seu dia a dia, né? A gente, como eu sou investidor, imagino que você também seja uma investidora, e a gente sabe a dor que é calcular o imposto de renda, que é fazer a apuração do ganho de capital em operações em bolsa, né? Então utilize a ferramenta. Ela está disponível hoje para um mercado específico, para o mercado à vista. Se você tem esse tipo de ativo, é interessante você utilizar. Você fazer o acompanhamento, você preencher seu custo médio, você colocar eventualmente um prejuízo e acompanhar os impostos ali dentro dessa solução. Esse foi então um passo a passo do uso do Revar. Me conte aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa nova ferramenta e aproveite para continuar acompanhando a nossa série aqui da CM Capital para te ajudar a declarar os seus investimentos. Jonathan, obrigada pela sua colaboração. Agradeço, Fabi, você e todo o time da CM Capital. Nos vemos no próximo vídeo.